pela segunda vez para falar de um tema que é super importante e tem causado muitas inquietações, né? Então eu li sobre você, na verdade recebi uma indicação sobre você e fui atrás. E adorei muito do que eu li, né? Sobre o projeto de educação infantil que você faz no Centro de Educação Infantil 01, Centrinho, que fica em São Sebastião. Sim. Que é uma temática, né? Essa questão do racismo é uma temática que é trabalhada o ano inteiro. Por isso vocês não iam falar... né, mais efetivamente em novembro, porque vocês já trabalham a temática o ano inteiro. Sim. Eu achei isso sensacional. Por quê? O PPP é a arma que os professores têm. Sim. De mudança do mundo. E aí eu queria que falasse um pouquinho sobre isso e a gente vai fazendo uma costura, um crochê. A questão da educação antirracista e de nós da educação infantil e da escola pública também, aqui eu já aproveito e faço um chamamento para as escolas particulares também, abraçar com mais verdade, com mais inteireza a questão da educação antirracista. Isso perpassa toda a nossa sociedade, então não é uma questão só de pessoas pretas, é uma questão de todos, né, de todas as pessoas, porque a gente quer uma sociedade melhor para todas as pessoas. Então a gente precisa fazer essa transformação. E é na escola que a gente faz essa transformação, é na educação infantil que a gente começa a detectar e começa a mostrar para as crianças como é uma sociedade melhor para todas as pessoas. E quando as escolas fazem esse trabalho com as crianças, atende também as famílias. Fazem as famílias também pensar. Porque as crianças levam esse questionamento, né? As crianças, por exemplo, lá na escola, elas já falam povos indígenas. Não é índio, né? É um indígena. Então as famílias chegam lá, os pai, mãe, chegam lá, olha, agora ele fica me corrigindo. Se eu falo... Então isso já vai implicando e aí vai mudando. Exatamente. E a gente precisa aprender a mudar também os vocábulos, né? Isso. E entender o vocábulo que ofende, a piada. E isso é mudança, não é falar, mas sempre foi assim. Porque, então, foi assim. E esse sempre foi assim não deu certo. Não deu certo, Como não tá dando certo. Exato. E esse ponto que você está trazendo é o que perpassa também o processo terapêutico, de que forma eu vou deixar a minha linguagem mais gentil, que é o princípio da comunicação não violenta. Sim. Sim. Então, aprender a falar é muito importante, porque determinado vocábulo me agride. Sim. E ao me agredir, eu vou me recuar ou vou atacar. Isso também a gente está falando, a escola traz sempre um pouco desse... E a cultura de paz? A cultura de paz, ela começa na família, ela perpassa a escola e outros ambientes. Sim, a gente precisa estudar, a gente precisa ler para entender por que esses vocábulos são ofensivos, né? Porque eu, como uma mulher negra, eu fico incomodada. Eu não sei o que está me incomodando. A pessoa falou uma expressão, não me sinto bem, dou uma risadinha, mas não é alguma coisa que eu estou confortável. E aí quando eu sei, consigo detectar por que aquela expressão, aquela frase, aquela ação ali é desconfortável, eu consigo me mobilizar internamente e até aprendo a me externar. Porque não é fácil a gente externar o nosso incômodo. De tantos anos, de tantos séculos sendo abafado. Aconteceu comigo num consultório, né? Uma pessoa me procurou e falou dessa dor, né? Do que ela estava sofrendo, do racismo que ela sentia, da exclusão que ela sentia. E naquele momento eu me senti sem ferramentas. Falei, gente, eu não tenho letramento racial. Então eu não me autorizo a trabalhar com determinadas pessoas.
E isso foi me incomodando, porque, por exemplo, meu filho, eu quero que ele tenha, né, já com 2 anos e 8, que ele tenha acesso, né, que ele saiba a história do zumbi, que ele conheça sobre tudo isso que a gente viveu, essa colonização e toda essa questão da escravidão que perpassa séculos. Então isso foi uma coisa que me tocou pessoalmente, me tocou profissionalmente. E aí quando a gente se encontrou, você reafirmou isso, dessa necessidade. E você acabou de falar, há poucos segundos atrás, da importância da formação dos professores. Se você puder esclarecer mais sobre isso, como isso acontece lá no Centrinho. Então, nosso projeto começou em 2013. Porque tem a lei, a 10.639, Sim. que é de 2003, que fala sobre o estudo da história afro-brasileira e da história africana e afro-brasileira, né? E depois veio a 11.645 de 2008, que acrescentou os povos indígenas. Então a gente tinha essa lei, nós somos uma escola de São Sebastião, onde a maioria das pessoas, segundo o IBGE, se declaram entre pretos e pardos, né? A maioria da população é negra. E aí a gente vê com as nossas crianças, que é um público de 4 e 5 anos, esse reflexo. Sim. Que trazem de casa, que trazem da rua. E aí, esse reflexo como não querendo brincar com a criança que é negra, ou a criança que sai do estereótipo, né, que nos é imposto. A criança que é gorda, a criança que tem deficiência, a professora também que é negra, que é gorda. Então, as pessoas saem dessa... As crianças mostravam isso, aí a gente, vamos fazer vamos trabalhar a lei. Tem uma lei que é obrigação nas escolas públicas e particulares de todo o país, que é justamente para trazer isso, né? Trazer a luz. Essa história que foi escondida durante muito tempo, essas pessoas que foram escondidas, essa luta, que desde que o primeiro africano pôs o pé aqui no Brasil, ele luta contra a condição que foi imposta para eles. Desde que os portugueses chegaram aqui, os indígenas lutam contra essa condição que estava sendo imposta para eles. Então tudo isso é uma luta. Entender essa história fortalece a população, nós pretos, aos povos indígenas, e também esclarece quem é branco, quem somos nós na sociedade, como a gente pode viver melhor. E para tudo isso a gente tem que ter uma formação, porque a nossa formação de escola não traz nada disso. Né, de magistério, a nossa formação de pedagogia também não traz isso. A de psicologia também não traz isso. E aí a gente tem que ir quebrando muros e muros, voltando lá, refazendo a nossa história, tentando preencher as lacunas que tem. Isso precisa dessa formação. A gente precisa entender por que uma lei dessa é importante. Você tem que entender por que é obrigado cotas, por que é obrigado ter uma lei, por que é obrigado ter cotas disso, né? Na questão cultural. Exato. Também, na televisão, nos filmes, ter representatividade lá. Por que é importante ter nos governos representatividades. Aí a gente entra de mulher, de preto também, mas a gente está falando mais. E aí para isso a gente precisa estudar. E aí nós levamos lá para a escola, a direção da escola. Eu sugiro algumas pessoas, eles sugerem outras, elas sugerem outras. E aí a gente leva essa formação para as professoras. Você disse, né, que era algo que te incomodava. As próprias pessoas pretas não se manifestarem, né? Sim. Não se empoderarem disso. Porque eu ficava incomodada com isso. Falava, mas por que essa professora não leva isso? Por que ela não quer ler um artigo? Por que a gente propunha, gente, vamos ler mais um pouquinho sobre isso, vamos aprofundar mais como pessoas, para além daqui da escola, do que a gente vai passar para os meninos, como pessoas vamos aprofundar um pouco mais para a gente entender e se mobilizar de uma outra maneira, se mudar de outra maneira. E não tem adesão, é uma pessoa ou outra, assim, isso eu ficava, não é possível, né? Aquela impaciência de quem quer fazer alguma coisa e que seja na hora. Tem um outro ponto que você trouxe que eu achei bem importante, que é uma frase que você usa, um corpo político em movimento. Então todo esse movimento faz parte de movimentar, né? Eu estava relembrando essa semana que você tinha trazido isso, eu falei já na reportagem, a ocasião que me veio isso. Eu estava conversando com
com a Rita, uma professora lá da UNB, e a Bárbara também, outra professora. Que a Bárbara estava fazendo um projeto dela de mestrado sobre essa nossa experiência lá na escola, desse projeto. Aí eu falando, Rita, a gente precisa estar mesmo em algum movimento assim negro, preciso estar em um grupo, preciso estar em alguma coisa. E ela falou que ela também já teve tanto nisso, que hoje em dia ela, uma mulher negra, é um corpo político em movimento. Eu falei, olha aí. Aí eu tava pensando, porque assim, quando eu converso com as minhas filhas, né, que são 2 filhas, quando eu trago para ela, quando eu acredito na questão do feminismo, quando eu acredito que o movimento feminista abriu portas pra gente, continua abrindo. Isso é política também, né? Quando eu, como uma mulher negra, me posiciono nesse projeto, me posiciono nos lugares, convido pessoas a participarem do projeto, eu estou fazendo essa política. E isso não necessariamente eu preciso estar fechada em um grupo, participo de grupo tal, de movimento tal, que eu já participei algumas vezes, e aí eu estava falei, não, eu preciso mudar. E aí quando ela falou isso, eu falei, é isso. Eu não preciso estar atada a alguma coisa, porque o que eu movimento já diz muito sobre mim, já diz muito sobre o movimento negro, já diz muito... E os espaços que você atinge. E os espaços que eu atinjo, já me diz muito como mulher, já me diz muito como mãe, né? Então, como eu acredito na maternidade, então todo esse movimento é um corpo político em movimento mesmo. Eu estou em movimento. Eu estou falando, estou fazendo, eu erro, acerto, procuro, pesquiso, converso, troco. Então, todas essas... É isso, assim, eu não... Porque me incomodava muito. Aí você trouxe essa questão do feminismo também, que é um ponto importante pra gente falar. E aí, depois que a gente se encontrou, eu fui atrás de mais referências. E achei um podcast. Como falar de racismo com as crianças? Falando. E aí lá eles estavam entrevistando a Bianca Santana e ela citou diálogos feministas diálogos feministas antirracistas e nada fáceis com as crianças. E tem uma parte aqui que eu achei bem legal, que eu lembrei agora. A criança pergunta assim: homem não lava roupa? Lava, lógico. Então por que toda propaganda de sabão só tem mulher? Porque a publicidade é machista. O papai lava roupa enquanto eu estou dormindo? Aí ele via lavando roupa, né? Então, olha a subjetividade que está se formando. Sim. Dessa criança que não vê o homem fazendo tarefas em casa, não vê trocando essa criança, não vê fazendo comida, não vê lavando roupa. E eu me preocupo muito com as minhas filhas sobre isso. De conversar com elas sobre até a minha relação com o pai delas, né? Aí eu falo, olha, às vezes acontece isso porque eu quero proteger vocês, mas eu não sei como que essa proteção vai colocar em vocês que a gente tem que ser passiva diante de alguma situação que o cara nos agride de alguma forma. Como é que é isso? Eu falei, não é isso. Mas eu também não sou aquela pessoa de revidar na hora. E como é difícil formar mulheres, né, para elas perceberem essas atitudes machistas, essas atitudes patriarcais na nossa sociedade. Falando, né? Gente, eu acho que é falando mesmo. É falando. E elas agora estão com uma idade que eu falo, não, agora a gente consegue um diálogo legal. E eu consigo falar para elas até das minhas dúvidas mesmo e das minhas fragilidades. Das minhas fragilidades nesse sentido de eu não perceber, que eu fui perceber coisas com 40 anos, que eu quero que elas com 10, 12 anos já consigam. Eu falei, isso não é legal. Com a relação com os amigos dela, com da escola, pares, com né? os pares dela. Ela já consigam se colocar, porque é muito difícil, né, Joamara? A gente detecta, agora para você se colocar, dar voz, aí, cara,
Já é um outro desafio. Um outro desafio. E você, né, lendo sobre você, você coloca, né, mãe de duas, nunca sonhou que as filhas fossem princesas e constrói diariamente um caminho para que elas sejam firmes e donas de si. Sim. Isso faz toda a diferença, desse lugar de falar de situações que são delicadas, de se proteger com relação aos limites, o que pode, o que não pode, o que é gentil, o que é violento, o que ela sabe, muito nesse contexto do que é seguro. Sim. Né? Nas relações dos pares, com autoridades também, os pais são autoridades para as crianças, sim, né? Saber esse lugar do que é delicado para mim, o que é gentil para mim, e fugindo disso eu digo não. E eu acho que a gente está numa sociedade em que as mulheres são tão também machucadas no geral pelo machismo, que às vezes você encontra um parceiro que é um pouquinho mais gentil, mas esconde outras nuances ali. E aí você fala, cara, e agora? Como? Isso é uma incógnita, né? É uma incógnita no sentido delas, como que elas vão se relacionar e se entender sobre isso. Mas aí eu penso que esse diálogo já abre muitas portas, né? E até para conversar comigo mesma, elas já vão ter uma outra... Não que a minha mãe não conversasse. Minha mãe e meu pai também, eles eram muito abertos a elas já vão ter uma outra... Não que a minha mãe não conversasse. Minha mãe e meu pai também, eles eram muito abertos a... Eu me lembro, eu tinha uns 10 anos, minha mãe comprou lá no interior da Bahia, passava o pessoal vendendo livros. Então a gente não ia na cidade grande, mas meus pais compravam muitos livros pra gente. Aí tinha a Ediouro, era uma editora, e ela tinha um catálogo. Então a gente podia escolher, eu não me lembro de quanto em quanto tempo, cada mês, 2 meses, os livros pra gente ler, eu e meus 3 irmãos, né? E aí minha mãe comprou a Enciclopédia do Sexo. Que legal. Então eu com 9, 10 anos, lia uma enciclopédia que falava sobre sexo, sobre doenças sexuais, sobre várias... corpo humano. Eu lembro que eu lia e à noite eu passava para as minhas amigas da rua o que eu tinha lido. E eram coisas que eu nem conseguia, não era da minha vivência, eu nem conseguia absorver o que era aquilo ali que eu estava... E às vezes tinha alguma coisa que me incomodava, eu perguntava. A gente tinha no almoço, na janta, então todo mundo almoçava junto e era onde a gente trazia as nossas dúvidas. O que aconteceu na escola, meu pai falava do trabalho, minha mãe do trabalho dela, falava de alguma questão financeira que a família precisava decidir. E aí até pensando na educação financeira das meninas, lendo sobre como fazer com os filhos, falava, gente, pai e mãe já faziam isso instintivamente, e como que e era importante isso. E aí eu perguntava, mãe, eu não entendi tal coisa. E aí ela falava, e ela tinha mais naturalidade de falar do que eu hoje em dia tenho com as meninas. Eu falei, meu Deus, onde é que eu me bloqueei? Eu não falo sobre esses assuntos. Então na minha casa tinha essa... E de falar sobre relacionamentos também, mas era aquela coisa muito nordestina e ao mesmo tempo que falava, também não dava espaço para esmiuçar muitas coisas. Esse ponto, né, de que o PPP está trazendo, o Projeto Político Pedagógico da escola, é trazer... É dolorido. Né? Por exemplo, falar de machismo para mim é dolorido, faz parte da história da minha vida, né? Meu pai também era um pai nordestino, então tinha um contexto de violência doméstica. E eu só vou mudar isso, é uma dor, e aos poucos eu posso transformar essa dor. Então, uma pessoa preta é uma dor, e aos poucos ela pode transformar, não é de uma vez, é de pouquinho em pouquinho. Porque nós somos seres em desconstrução. Então você falou do feminismo e a gente precisa estar o tempo todo questionando. E até homens que se dizem, eu não sou machista, mas estão desconstruídos. Porque a gente tem um atravessamento diário de violência.
E esses homens não se posicionam. E não se posicionar. E agora a gente tem as redes sociais, então ele tem milhares de bombardeamentos. Aí acontece alguma coisa bem violenta. E tá aí uns homens que apoiam aquilo. Os que não apoiam não se posicionam ali. Porque, como é que diz a professora que tem esse pacto também entre homens, né? Essa aliança para ele não ser mal visto no meio dele, eu não vou falar mal daquilo ali. Ou até começa a falar só para não ser excluído do grupo. Uma mulher sempre tem é amiga de uma mulher que sofreu violência, mas um homem nunca conhece alguém que violentou. Então, tem algo errado algo nisso. errado nisso. Eu sou mãe de um menino e a gente, desde já, começa essa desconstrução. Então, algo que me atinge, paro, a gente conversa, a gente ventila aqui na minha casa e isso vai abrindo espaço para um novo que a gente não sabe o que é, porque a gente vive nessa estrutura racista, patriarcal, machista. E aí você, ao falar disso, abre espaço para o novo. Sim. Dá medo, não conheço, ok, vai com medo mesmo. Então, esse tema, né, eu fui até questionado, por que você está falando disso? Gente, porque isso me atravessa. O racismo me atravessa. Né? Então, quando você me indicou a obra da Cida Bento, existe um pacto da branquitude, para não perder espaço, para não... tantas outras coisas, eu estou no início da obra, mas eu preciso de um letramento para me posicionar com mais firmeza, com mais clareza e com mais poder de transformação. E só pegando um gancho aqui, tem esse livro aí da Bell Hooks, que está falando de infância. Isso! Tudo sobre o amor. Deixa eu pegar. Eu como uma... Esse que você... Esse eu comprei para o consultório, para o meu filho também. E aí ela fala sobre a questão da infância dela. De como, eu estava falando da infância agora, né? Como é essa infância que tem vários tipos de violência, que é uma infância onde a gente aprende a mentir, que o adulto fala, não pode falar, ele fala, mas você não pode falar para outra pessoa, você tem que esconder coisas. Aí a criança aprende a mentir para agradar também o adulto, omitir coisas. Então a gente vai vivendo daquilo ali, você sabe, mas eu não posso falar isso, mas se eu falar tal coisa para tal adulto, ele vai me tratar bem. Aí ao mesmo tempo tem aquela violência, eu tô te batendo porque eu gosto, né? Isso criou uma confusão na criança. Na criança, e quando chega uma mulher, principalmente mulher, quando chega uma mulher, quando a gente chega na mulher, para tirar essa violência dos nossos parceiros e tudo, perceber que aquilo não é violência, não. E aí ela traz muito isso nesse livro aqui. Tudo sobre o amor, novas perspectivas. Que pra mim eu falo assim eu leio 5 páginas em uma semana. Catatônica ali, atingida. A criança, ela precisa de mecanismos de defesa para dar conta daquele contexto. Então, para ser aceita, eu vou precisar ser boazinha, então eu vou ser boazinha todas as vezes. E aquilo enclausura. Sim. Ele vira uma máscara, vira uma armadura. Desconstruir isso é um processo, porque eu tô lá, na minha adultez, dando sim, sem me questionar, será que eu quero dar sim mesmo? E se eu der não, o que vai acontecer com aquilo que eu estruturei enquanto sobrevivência? É o novo. Eu tenho medo do novo. Aí eu volto pra casa velha. Sim. Então, isso tá o tempo todo atravessando a sociedade. Então esse adulto que está lá com a criança, muitas vezes ele vai precisar se questionar. Caramba, né? Então isso que essa criança está me acessando é da criança ou é meu? Da minha história infantil. E aí eu posso ressignificar, criar novos sentidos. Então esse para mim, é um ponto crucial do processo terapêutico, que é uma psicoeducação. Sim. A gente abrir a perspectiva de novos caminhos. Nossa, tem 40 anos que você age dessa forma. E se
agir de uma outra forma. Você vai criar um novo sentido, inclusive uma experiência corporal diferente. E nesse aspecto, posso causar uma revolução. Sim, uma revolução. Na sua vida, no seu corpo, nas suas relações. Pronto, tô tendo minha sessão de terapia. Minha experiência pessoal agora fazendo terapia é isso também. Que aí eu falo, tá. Aí você fala, então, aí alguma coisa a gente consegue dizer não e fala, cara, que massa, eu disse não. Aí para outras são difíceis, né? Aí a gente, pelo menos eu pensei, já digo não, para isso aqui eu vou perceber agora em todos os lugares e eu já vou saber dizer não assim, ó, na lata. Cara, que mentira, que medo, né? Fala, não, deixa eu... Em algum ponto eu tenho que ficar confortável na minha máscara, não quero tirar... Não, eu quero sim, eu quero saber quem é essa Francineia, tirando todas essas camadas aqui de boazinha da infância. Porque era isso, era boazinha, eu cresci nisso, né? Então, quando eu falo que eu não queria ser princesinha também, porque eu cresci nesse... Isso, meu pai não me ensinando, né, que eu não ensinava, por exemplo. Meu pai era eletricista, ele era eletricista, e aí ele fazia serviços particulares, ele é funcionário público, eletricista do Ministério da Saúde, trabalhava no hospital. E aí ele levava os meus irmãos para fazer serviços de casas, consertar, naquela época consertava chuveiro, liquidificador, ferro de passar. Então meu pai fazia... Eu sabia o nome das ferramentas que ele me ensinava, mas fazer as coisas, trocar lâmpada, gente. Eu vim adulta morando sozinha, eu não sabia trocar lâmpada. Então assim, muita coisa eu não sabia fazer mesmo. E aí eu falava, não, agora as meninas precisam aprender a fazer essas coisas. Porque eu fui pintar uma parede tem 3 anos. Eu falei, que massa! Eu sei, o pedreiro pacientemente me ensinando a pintar a parede, a consertar as coisinhas. Falei, e para mim isso foi libertador. Saber que eu posso de autonomia, porque fiquei muito naquele lugar não era nem capacidade não que eu queria fazer, mas ficou muito naquela pessoa, muito uma redoma assim mesmo, que eu não queria, nunca quis ser essa Francineia presa ali. Eu queria ser a pessoa que andasse de bicicleta, pulasse, fazia isso, fazia aquilo, mas ficava com medo. Se eu sair dessa aqui que esperam de mim, da estudiosa, da que lê, como é que vai ser? Aí é tanto que a minha mãe, esses dias, ano passado, ela falou, você pode ser que tá voltando na adolescência? E eu, que massa, é isso. Aí eu falei, eu não quero que elas passem por isso. A gente protege de uma maneira, claro, mas é ensinando, você precisa, vai subir aqui nessa... Mas também eu tive uma infância livre. Subia em árvore, vivia no pé de goiaba, de manga, comendo manga, não sei o que mais lá. Mas tem algumas coisas que... Aí a gente tinha um pedaço de terra na ilha, lá no Rio São Francisco. Então tinha uma ilha em frente à cidade. E várias pessoas. E era a diversão do meu pai, final de semana, e plantar. Então a gente ia plantar. Aí os meus irmãos, eles não a remar. É daquele rio imenso, que é Rio Grande e Rio São Francisco. E eu não... Ele não me ensinou a remar porque eu era mulher. Eu falei, ai, gente. E é muito, Francina, o que é coisa de menina e o que é coisa de menino. Aí é tanto soltar pipa. Meus irmãos não me ensinaram a soltar pipa. Aí ano passado eu fui pro Festival Forró da Lua Cheia sozinha. E lá tem uma oficina para mulheres fazer pipa. Que a menina que foi da oficina também nunca tinha aprendido. E ela aprendeu adulto, o namorado dela ensinou a fazer pipa e ela ofereceu essa oficina lá. E aí várias mulheres nessa mesma questão nunca tinham soltado pipa. E aí eu fui fazer pipa para soltar também. Então é isso que eu quero passar para as minhas filhas. É um lugar que eu vejo muito no consultório da idealização, né? Da idealização da princesa e do príncipe. E do príncipe que vai me salvar. Isso é um atravessamento social e também capitalista. Sim. Isso vende muito. E aí eu leio os livros pra elas, a gente lê, só que eu leio questionando com elas, falando, isso aqui não é legal, tem isso. Então trago essas leituras para elas. Em 2018, o ex-presidente, muito perseguidor, né? Perseguidor de pessoas da cultura,
brasileiro, perseguidor de artistas, Sim. perseguidor de escolas, de educação, de professores, perseguidor de mulheres feministas, perseguidor de pretos, de tudo, da esquerda, de tudo. E a gente, meu Deus, qual vai ser? O que vai ser do Brasil? O que vai ser da escola? E aí eu cheguei na escola, depois da eleição, 2018, em 2019, isso? Esqueci. Falando como que a gente vai levar esse projeto adiante, que é um projeto, toda a escola, o projeto já tinha anos. Esse Desde projeto, 2013. Desde 2013. Esse projeto não vai mais acontecer, é um projeto tão fundamental, como é que a gente vai, porque a gente fica com medo, né? Como é que vai ser? Vão sair matando todo mundo? Prendendo? Como é que vai ser uma perseguição em massa? Como que vai ser isso? E aí quando eu cheguei lá na escola, que me deparei, entrei na sala dos professores e tava lá esse grafite, em grafite assim, a figura da Malala e essa frase. Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Isso. Eu falei, é isso, essas mulheres são retadas. Elas Sim. não vão deixar as coisas acabarem assim da hora para outra não, e a gente vai lutar. Isso para mim foi muito significativo, eu fico emocionada. Foi muito significativo para mim como pessoa, como grupo, que é um grupo de mulheres na minha escola, são mulheres professoras em sua maioria. E como a gente, me tocou e fala, não, a gente está aqui firme, a gente está seguindo. E a gente acredita nisso, nessa mudança de mundo. Que a educação muda o mundo.